A mulher sábia edifica a casa. Então ela é minha pedreira. Amém? E eu nunca cresci tanto depois que eu casei com ela. E é uma mulher que não só ministra no meu coração, mas ministra em toda a minha casa. Com suas atitudes, com sua simplicidade. Não só porque é minha esposa, mas eu tenho aprendido muito com ela. Então esteja com o seu coração aberto para tudo aquilo que ir atento, para tudo aquilo que Deus vai falar conosco. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais um sábado. Eu não somente creio, mas tenho a convicção que o Senhor está aqui, Senhor. Por isso, ó Pai, haja, Senhor, através da vida da minha esposa, Pai. O Senhor conhece o coração dela. Passeia, Pai, sobre os seus sentimentos. Passeia, Senhor, sobre as suas emoções e mata, Senhor, ela nesta noite, ó Pai. E que venha, ó Pai, somente aquilo que é do Senhor, Pai. Que venha somente, ó Pai, aquilo que é do céu, Pai. Destrua, Senhor, algumas mentiras nesta noite, Senhor. E que venha com Tua verdade, Senhor. A Tua verdade absoluta, Senhor. Nós estamos com o nosso coração aberto e dispostos a ouvir e a obedecer aquilo que o Senhor vai falar nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Estou um pouquinho nervosa. Primeira vez que eu venho entregar a palavra do Senhor, mas é sempre um prazer. Né? É uma alegria imensa a gente poder compartilhar tudo aquilo que o Espírito Santo falou primeiramente comigo. E eu creio que ainda, em meio a essa palavra, ele vai falar muito mais comigo também. Tá? Nas outras semanas, nós já começamos esse estudo, essa série de mensagens baseada nesse livro, Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. E hoje vai ser a terceira mensagem, tá? A mensagem tem como tema Amado e Agradável. E é incrível ver realmente o agir do Espírito Santo, que enquanto eu estava aqui, tudo aquilo que o Espírito Santo foi me falando, me conduzindo, na hora do louvor, as coisas que o Felipe estava ministrando, aquilo que o Cadu ministrou, e realmente tudo fala, tudo entra em sincronia, porque é o mesmo Espírito que está habitando em nós. Quando a gente busca aquilo que vem do Pai, a gente não precisa ter medo. E por isso que eu estou aqui hoje, eu sou prova viva, porque eu sempre fui uma pessoa meio medrosa. Às vezes eu não encarava os desafios, e o que o Pai tem me ensinado todos os dias é eu enfrentar os desafios. A gente não precisa ter medo. Na verdade, a gente pode ter medo, a gente só não pode estar paralisado, porque isso impede nós de sermos abençoados. Eu creio que essa noite, primeiramente, eu vou ser abençoada. E depois vocês, muito mais eu espero, então abra o seu coração, tá? Eu queria orar, na verdade, começar orando mais um pouco. Então feche seus olhos. Amém. Santo Deus, meu maravilhoso, amado Pai, como é bom poder falar da Tua palavra. Como é bom estar em Tua casa, Senhor. Como é bom saber que estamos cercados, ó Pai, por Ti, cercados pelo Teu amor, cercados pelos Teus anjos, ó Pai. Nós estamos num lugar onde nós não precisamos ter medo, ó Pai, porque é o lugar mais seguro, que é a Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite realmente nós possamos nos sentir seguros, abrir os nossos corações, a nossa mente, abrir o nosso espírito e deixar que o Senhor fale conosco, ó Pai. Que em nome de Jesus, todo o nosso eu, primeiramente o meu, depois de cada um aqui, seja calado, ó Pai. A voz do inimigo seja calada, Pai, em nome de Jesus. Mas que nós possamos, ó Pai, tomar o controle da nossa consciência e não deixar os pensamentos nos distraírem, ó Pai. Se nós ainda não conseguimos entender que nós precisamos Te amar e Te seguir, até que nada mais importe, que pelo menos neste culto nós consigamos, ó Pai, agir de forma que nada mais importe que o que está lá fora, os problemas, ó Pai, porque nós estamos guardados por Ti. Nós já declaramos essa noite, ó Pai, nós estamos cercados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua visitação, meu Pai. Eu Te louvo, Te exalto, já Te agradeço, porque eu sei que Tu és fiel, ó Pai, que estás aqui, Jesus. Vem neste lugar, vem sobre as nossas vidas e ministra aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou falar de novo, né? O nosso tema, Amado e Agradável. E esse livro é muito bom, eu não terminei ainda de ler, mas se vocês puderem ler, é ótimo a gente
aqui está trazendo essa série de mensagens, mas são fragmentos, e você lê e realmente o Espírito Santo vai conduzindo tantas coisas através disso. Então seria importante cada um ler, porque com certeza a palavra do Senhor ela se renova. E muitas outras coisas o Espírito Santo vai trazer a cada um de nós. E o primeiro tópico que nós vamos falar é para vocês entenderem. Porque quando eu vi esse tema, eu imaginei uma coisa, e na verdade era uma outra coisa totalmente diferente, mas incrível. Né? O primeiro tópico é amado por Deus versus vida agradável a Deus. Certo? Então, nós vamos pensar o seguinte: amado por Deus. Quando nós falamos em ser amados por Deus, isso tem a ver com quem nós somos. Quando nós somos amados, tem a ver com quem nós somos. Porém, quando a gente pensa em ser agradável, tem a ver com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Certo? Diante de Deus, nós somos amados, porque Ele nos ama independente de tudo que nós fizermos. Ele nos ama. Ele nos ama porque nós somos os filhos dele. E nada pode mudar isso. Nada pode mudar esse amor. E isso fica bem claro lá em João 3,16. Vocês conhecem esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como começa esse versículo? Que Deus amou o mundo. Então, muito antes de nós nascermos, de nós sermos projetados, Deus já nos amava. E isso ninguém pode roubar de nós. Na verdade, o único que pode roubar nós mesmos de usufruir somos nós mesmos. De não viver esse amor, de não nos posicionarmos neste lugar de filhos. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem aprendido muito sobre a questão de nós entendermos que nós somos filhos. E nós precisamos entender, precisamos tomar este lugar, essa posição. E aqui, importante nesse versículo, que, na verdade, você viu que muito antes de nós aceitarmos Ele já nos amava. Então, o amor de Deus, ele é para todos, e a gente não vai conseguir mudar isso. Graças a Deus. Obrigada, Pai. Eu não quero mudar isso, não. Agora, em contrapartida, nós vamos falar sobre a vida agradável a Deus. Nossa vida, agradar a Deus. E como eu falei, isso tem a ver com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. E talvez a gente possa pensar, por que eu tenho que ficar agradando a Deus? Né? E eu penso assim, que o agradar a Deus mostra o nosso amor ao Pai. Porque a gente já sabe que Ele nos ama, e Ele já deu a maior prova que com certeza nenhum de nós vamos conseguir dar, maior que essa, que foi entregar Jesus. Então, mas a gente pode agradar a Deus com as nossas atitudes e demonstrar o amor que nós temos por Ele. Como, por exemplo, né, meu esposo, eu amo ele. E eu quero agradar ele. Ainda bem, né, amor? Te amo. E eu quero agradar ele nas minhas atitudes. Eu gosto quando ele fica feliz. Até mesmo quando ele trabalha. Um exemplo, quando ele trabalhava em São Paulo, ficava uns dias longe. Quando ele chegava, aí eu já pensava, nossa, ele ficou lá tantos dias sem comer as coisas que ele gosta. Vamos fazer as coisas que ele gosta de comer. E eu via ele feliz e isso me deixava feliz. Eu ficava feliz de agradar ele. Só que ao mesmo tempo, parem para pensar. Quando a gente faz alguma atitude, mesmo que sem querer ou intencionalmente, que desagrada a pessoa que nós amamos, como é que a gente se sente? Eu me sinto muito mal. Eu fico muito triste. Muitas vezes, quando eu faço alguma coisa que desagrada ele, ele fica triste. E aí eu fico mais triste ainda porque ele está triste, porque a culpa foi minha e tudo mais. E aí a gente pensa em relação a Deus. Já pensou quando a gente desagrada a Deus? O que isso gera em Deus? Ele nos amando tanto, e a gente não consegue retribuir nem um pouquinho, nem fazendo isso que agrada a Ele. E outro motivo para nós agradarmos a Deus, a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 4:1, porque é um mandamento bíblico. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais.
Então, quando nós andamos, prosseguimos, agradando a Deus, vai ser quando nós vamos concluindo as coisas na nossa vida, vai progredindo tudo isso, certo? Então, é muito importante. E como nós podemos fazer para poder agradar a Deus? Isso a Bíblia também nos ensina. Lá em Romanos 8:8. Mais fácil, vou aproveitar o telão, tá? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós temos que estar no Espírito. Não podemos estar fazendo tudo aquilo que é da carne, porque isso desagrada a Deus. Certo? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos andar no Espírito, andar com Jesus, andar nas atitudes que o Pai nos ensina e andar em fé. E assim, é o começo de como nós poderemos agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, isso nos faz desfrutar mais dele. Né? E muitas vezes a gente fica impedido de receber mais de Deus porque... vocês lembram na semana... Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão, para eu ter uma noção, essa maior parte. Na semana passada a gente falou sobre a lei da reciprocidade de Deus. Que Deus ele tem uma atitude mútua com a gente. Da forma que nós agimos com Ele, Ele age conosco. Quando nós buscamos, nós encontramos Ele. Mas se a gente se afastar, ali Ele vai ficar. Né? E nesse caso é a mesma coisa. A gente volta nessa lei da reciprocidade. A gente não quer agradar a Deus, a gente não quer conhecer a Deus. Porque para nós agradarmos Ele, no mínimo a gente tem que saber o que é que Ele quer. No mínimo a gente tem que conhecer. Porque você sabe como agradar uma pessoa a partir do momento que você a conhece. Certo? Então, nós podemos ver que muitas vezes nós somos os empecilhos de muitas coisas andarem na nossa vida. Nós crescermos. Esse não tem que ser o nosso principal foco, né? O nosso crescimento e tudo mais, as conquistas. Mas é uma consequência que a gente enfrenta também, porque em Deus a gente já tem tudo. E aí a gente se põe num lugar distante de Deus. Para finalizar esse tópico, pode passar o slide? Ser amado e ser agradável, ambos são relacionados ao valor. Um determina o nosso valor para Deus e o outro o valor de Deus para nós. E aí, vocês estão agradando a Deus? Que valor Deus está tendo para você? Que forma que você está valorizando a Deus, valorizando o amor que Ele tem por você? Essa frase mexeu muito comigo. É realmente incrível. Essa frase tem mesmo no livro e nesse tópico foi o que saltou aos meus olhos e por isso eu coloquei ali para finalizar. Então, realmente, nós já sabemos o valor que nós temos para Deus. E Deus sabe o valor que Ele tem para você? Nosso próximo tópico é responsabilidade de alcançar maior intensidade de relacionamento com Deus. E, gente, é incrível. Sim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na responsabilidade. O peso dessa palavra. E aqui fala da nossa responsabilidade de alcançar maior intensidade de relacionamento com Deus. Quando a gente fala de responsabilidade, você tem a responsabilidade. Se você tem responsabilidade em algo, você tem responsabilidade pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelo que dá certo e pelo que dá errado. Então, se você não tem alcançado maior intimidade, maior intensidade de relacionamento com Deus, de quem é a responsabilidade? Comigo a mesma coisa. E se nós somos a igreja, e talvez você olhe e fale, nossa, nossa igreja poderia alcançar mais intensidade, mais lugares na presença de Deus, e não alcança, de quem é a responsabilidade? Quem é a igreja? Somos nós. E
algo que o Espírito Santo falou muito forte comigo, inclusive, há alguns dias, inclusive hoje também na torre, exatamente isso. Muitas vezes a gente fica olhando as pessoas, julgando e responsabilizando, mas a gente não precisa se incomodar ou pensar no que as pessoas estão pensando, ficar julgando elas. A única coisa que importa é que você apresente o evangelho, deixe ela decidir e ajude ela a caminhar. Se ela cair, ajude ela a levantar. Mas a gente não foi levantado para criticar, para ficar olhando, ou para falar, ai, a igreja está assim, é culpa dele, é culpa dele. Não, nós somos igreja, a culpa é de todos nós. Nós precisamos realmente nos posicionar, ser pessoas que levantam o outro, que animam um outro. Se ele está animado, caminha ali junto com ele animado. Se ele está entristecido, tenta levantar ele. Mas deixa também ele tomar as decisões dele, só mostra que você está presente, ore por ele. Mas nós temos que ser adultos. Nós não podemos ser imaturos. Né? Crianças imaturas pensam só em si, são egoístas, querem se livrar das responsabilidades. Porque é uma fase delas que elas ainda não aprenderam. Mas nós já aprendemos isso. A gente não pode responsabilizar o outro, a gente tem que aprender, tomar o nosso lugar e ser responsável por aquilo que está à nossa volta. Fazer a nossa parte de mudança. Esses dias até eu vim aqui, eu estava conversando com o Fê, nós falamos um pouco disso, né? Que toda mudança ela vai começar com cada um de nós. Se você ficar esperando o próximo, nada vai acontecer. Faça você, porque já é a diferença. Algo já vai acontecer. Busque com intensidade você. Se deu errado, não para. Busque de novo. Busque a forma certa. Busque na palavra de Deus. O que eu estou fazendo errado? Busque no Senhor. Ore, dobre seus joelhos. Não pare, não pare. Não é para você descansar, é para você continuar, é para você prosseguir. E é assim que é a caminhada com Deus. E nessa parte da responsabilidade, realmente me chamou a atenção nisso. Nós precisamos mesmo parar de ser criança, olhar para nós mesmos e nos posicionarmos. Deu certo? Glória a Deus. Deu errado? Levante, conserte, mude, avante. Avante no Senhor. E aí, como eu falei, essa responsabilidade ela é toda nossa. Onde volta de novo na lei da reciprocidade. Quanto mais você se achegar a Deus, mais Ele vai se achegar a você. E aí a Bíblia, ela nos ensina a alcançar isso. E aqui o que eu anotei e separei, que foi o que mais o Espírito Santo falou no meu coração. Um pequeno trecho, e aí ele trouxe novas coisas. E como que a gente vai conseguir isso? Deus, Ele já nos deu. Porque Ele já criou o acesso para você alcançar Ele intimamente. E Ele já revelou o caminho. Certo? Vamos para a Bíblia. Tudo tem que ser comprovado na Bíblia, né? Quando eu falo que Deus já criou o acesso, em Efésios 2:18. Porque por Ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Todos nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Hebreus 10, de 19 a 20. Onde vai falar sobre que Deus já nos revelou o caminho. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus foi derramado, o véu se rasgou. Nós tivemos livre acesso ao Pai. E ali nós entendemos que é o caminho que nós temos que passar para encontrar o Pai. Agora, João 14:6. Em som. Certo. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu estava, na hora que o Espírito Santo me trouxe esse versículo à mente, eu até brinco, porque assim, quem já me conhece, viu ministrando palavra até mesmo na célula, eu amo olhar no dicionário. Meu marido é mais chique, ele vai nas culturas judaicas, não sei o que lá. Eu não, eu vou no Aurélio mesmo.
Porque quando eu era criança, eu pegava a Bíblia para ler e eu só tinha uma Bíblia, né? Não tinha acesso a tantos como tem, e às vezes eu não entendia. Então eu sentava lá com a Bíblia, sentava com o dicionário, e aí eu não saía de lá enquanto eu não entendia. E até hoje eu gosto de fazer isso, de pegar palavras até que a gente sabe o contexto e procurar. E, gente, foi muito interessante. E aí, na hora que eu fui ver sobre essas 3 palavras, o caminho, a verdade e a vida. E aí, lá no dicionário fala assim, sobre o caminho. Significa qualquer faixa determinada ao trânsito de pedestres ou veículos que estabelece comunicação e leva de um lugar a outro. Então, vocês imaginam que Jesus, ele é a faixa, que ele estabelece uma comunicação que leva a um outro lugar. Então, aqui, nós temos toda a explicação disso. Como que a gente vai conseguir mais intensidade, chegar no lugar secreto com o Pai? Através de Jesus. Porque ele não só estabelece a comunicação, não é só você conseguir falar, mas você consegue chegar neste outro lugar de intimidade, neste lugar de profundidade, de intensidade, de continuidade no Pai. Então, nós já temos essa ferramenta disponível, certo? Fala também que Jesus, ele é a verdade. E lá no dicionário também fala que a verdade é a exata representação do original, a fidelidade. Então, Jesus, ele, com os ensinamentos dele, ele foi o exemplo para nós voltarmos ao original que Deus quer de nós. Né? E, deixa eu ver aqui que eu escrevi para ele. E ele é um exemplo verdadeiro. E outra coisa que o Espírito Santo tinha falado comigo, que até aqui no dicionário eu não achei, mas em questão da liberdade. Né? Porque, na verdade, a gente encontra a liberdade. Pensa você, quando você mente, você mentiu para alguém. Você vai ficar livre, sem preocupações? Ou será que você fica, certo, meio que preso, com medo de alguém descobrir a verdade? De que uma hora isso venha à tona? Então, quando você mente, você fica preso na mentira. Mas quando você fala a verdade, nada te prende. Por isso que Jesus ia para todos os lugares, falava tudo aquilo que ele falava, que ninguém acreditava, que ia contra todas as coisas, sem medo, porque ele estava falando a verdade, ele era a verdade. E aí a liberdade. Então, em Jesus, nós encontramos um exemplo de verdade, que se nós seguirmos, nós teremos liberdade. Certo? Olha, a frase saiu agora, gente, gostei. Amém, papai arrasa, né? E realmente é isso. Então, em Jesus, nós achamos essa liberdade, nós andamos em liberdade também. E, para finalizar desse versículo, temos a vida. E a vida, lá no dicionário, fala assim, que são ações que distinguem organismos mortos dos vivos. Então, Jesus, ele é essa diferenciação em nós, que mostra que nós estamos vivos. É incrível o que Jesus faz. E tudo isso mexeu muito comigo. E outra coisa que eu estava pensando também sobre essa questão do agradar a Deus, né? Porque esse é o foco também de nós falarmos. E assim, quem tem filhos, né? Que mais perto de falar o Feiatá, você fica feliz quando você vê uma pessoa se relacionando bem com a sua filha, fazendo bem para ela. Né? Quando eles se entrosam, você acaba tendo uma amizade, um amor maior por essa pessoa. Agora, você imagina quando Deus olha e vê nós nos relacionando com Jesus, intimamente, ali perto. Será que isso agrada a Deus ou não? Ou melhor, depois eu pensei mais ainda. Isso eu estou contando da forma que eu pensei. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, mas melhor ainda. Agora imagina quem tem 2 filhos. Minha sogra, meu marido, minha cunhada. Agora imagine esses 2, quando eles brigavam. Ai, que horrível. Mas nos momentos que você via eles se protegendo, se cuidando, isso é agradável demais. Isso é muito prazeroso. E é dessa forma que Deus olha pra gente. Quando ele vê a gente se relacionando com Jesus,
Intimamente, com certeza, isso agrada ao Pai. Já é o início de nós caminharmos em mais intimidade e mais profundidade. Até porque quando a gente aceita Jesus, você pronuncia uma palavra. Tem uma palavra profética que ali você recebe. Mas em tudo nós temos que ter atitudes. Em tudo nós temos que ter ação. Jesus não veio aqui e só falou um monte de coisa na terra. Ele fez todas as coisas. E muitas vezes, as nossas ações... Não, todas as vezes as nossas ações vão falar maior do que as nossas palavras. Certo? Por isso que agradar a Deus não é somente você ficar. Ah, papai, eu te amo. Ah, papai, não sei o que lá. Ah, não sei o que lá. Outro dia também tive uma experiência lá na torre, num domingo, antes do culto. Eu cheguei lá para a intercessão e eu sentei lá para orar. Aí eu não saía nada. Aí tentava falar, não saía nada. E não saía nada, e não saía nada. Aí eu comecei a ficar nervosa, né? Comigo mesma. Falei, poxa, aí eu comecei a tentar forçar, sabe? Ah, papai, lindo, te amo, Deus. Comecei a falar, tentando forçar a barra. Aí até que eu parei e falei, aí o Espírito Santo, quem disse que você precisa falar? Se você não tem o que falar, não fale. Mas fica comigo. Me ouça, mas fica comigo. E é assim que tem que ser. Muitas vezes... a gente precisa aprender a parar, porque o nosso relacionar com Jesus, o nosso relacionar com o Pai, não é só nós falarmos. É nós termos atitudes, é nós ouvirmos. Porque também para nós termos atitudes certas, a gente tem que ouvir. Para você falar aquilo que Deus quer, você tem que reconhecer a voz dele. Você tem que reconhecer a voz dele não só aqui na igreja. Porque aqui na igreja é fácil, tem o pastor falando. Tem uma pessoa trazendo a palavra. Talvez tenha um profeta me entregando uma palavra. Você tem certeza que é uma palavra de Deus? E aí, quando você está lá fora, no seu dia a dia, e aí Deus está falando um monte de coisa, alertando um monte de coisa, e você não ouve, você não entende. Isso mostra que nós não estamos intimamente se relacionando com Deus e muito menos intensamente. Ai, me enrosquei. Certo? Para finalizar esse tópico, você já sabe e você já tem disponível a arma para alcançar a maior intensidade de relacionamento com Deus, que é Jesus, é através de Jesus. Não ignore o sacrifício de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele é o acesso, não só o meio de comunicação, mas é a forma de nós sermos levados ao lugar secreto. Amém? E o último tópico é cuidando dos interesses de Deus. Eu queria que colocasse para mim Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meio que já diz tudo o próprio versículo, né? Nós precisamos realmente buscar a Deus. Não precisamos nos preocupar com as nossas coisas, porque quando nós cuidamos do interesse dele, ele vai cuidar do nosso interesse. E importante falar, eu até meio que já comentei algumas coisas, mas se eu não valorizo as coisas de Deus, o reino de Deus, buscar a Deus, por que a gente vai querer poder se achar no direito de querer que Deus valorize as nossas? É que Ele nos ama, Ele quer cuidar, tudo mais, né? Mas não é meio estranho? Não é uma atitude meio egoísta? Na hora que eu parei para pensar nisso, eu falei, nossa, que atitude egoísta, porque a gente não valoriza tudo aquilo que Deus tem, aquilo que Ele quer que a gente vive, porém a gente quer que Ele se preocupe com aquilo que é nosso, os nossos interesses mundanos, de profissionais e tantas outras coisas. E não é assim que deveria funcionar. Mais uma vez eu digo, nós deveríamos ser maduros. E não pensar em nós mesmos, mas no geral, porque quando a própria Trindade revela que nós não devemos ser individualistas.
certo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente não deveria ser individualistas e nós sempre tendemos a ter essas atitudes. E o mundo mesmo tem feito a gente se tornar pessoas assim. Mas a gente não pode se deixar de ser tomado pelas coisas do mundo. Por isso que nós temos que buscar intensamente, cuidar das coisas de Deus. Deixa eu ver. E nós não podemos nos permanecer indiferente a Deus, aos interesses dele. E aí algo que o Espírito Santo falou no meu coração, e inclusive eu até compartilhei com o meu esposo, foi engraçado porque eu ainda não tinha lido o tópico, né, dessa palavra, tudo. E aí eu estava voltando do serviço e aí o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas, eu cheguei em casa e anotei. Eu falei, nossa, mas parece que não tem nada a ver, né, com a palavra que vai ser ministrada pelo tema que eu achei que era alguma coisa. E aí quando eu comecei a ler, chegando no final, o Espírito Santo, é agora. É aqui que se encaixa tudo isso. E algo que seria interessante é isso. Tudo que Deus nos pede é para o nosso próprio bem. Pois quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas dos céus, nós não abrimos espaço para nenhuma coisa ruim. Certo? Então vamos lá em Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E aí eu te falo, por que eu tenho que agradar a Deus? Por que eu tenho que ficar pensando nas coisas no alto, coisas dos céus, coisas de Jesus? Gente, tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. Todas as orientações que Ele dá é para o nosso bem. Quando a gente obedece, por que a gente sofre consequências ruins? Porque Deus já sabia que aquilo não era bom. Por isso que Ele fala que não é para você fazer aquilo. Se a gente fizesse tudo aquilo que Deus manda, a gente não sofreria coisas ruins. Desde lá do Éden, né? Se tivesse havido a obediência, tudo seria diferente. Certo? E aí, e algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, quando nós somos criados para adorar a Deus. A Bíblia fala isso lá em Atos 17. E nós fomos, então nós somos, na verdade, condicionados a ter um Senhor, a ter quem buscar, a ter quem seguir. Certo? Então é o espacinho que nós temos lá, de encaixar Deus, que nós deveríamos estar buscando Ele, realmente o Senhor em quem a gente iria seguir todas as direções e tudo mais. Mas aí o que acontece? Muitas vezes nós não preenchemos esse lugar com o Senhor. Só que nós somos condicionados a buscar ter um Senhor. E aí é onde entra aquele versículo, eu anotei aqui. Peraí. Deixa eu ver se é esse que eu... Isso. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então isso se encaixa aqui. Quando nós não estamos colocando Deus como o Senhor que dá direção às nossas vidas, com quem nós relacionamos, a voz que nós devemos ouvir sempre, o que acontece, nós vamos escolher outro Senhor. E o que seriam esses senhores? Talvez o almejo de uma área profissional, talvez uma área de estudo, talvez um casamento, a família, os filhos. E aí a pessoa vai se afundando nisso, fica desesperadamente buscando isso. E isso torna o Senhor da vida dela. E aí ela só se dedica a fazer isso e não sei o que lá. E daqui a pouco ela está cansada, daqui a pouco ela está irritada porque ela não alcançou e porque não está dando certo. Daqui a pouco ela está depressiva. Quantas pessoas a gente não vê hoje em dia depressiva?
Eu trabalho no hospital e eu lembro quando eu entrei lá, até hoje temos um psiquiatra que atende lá. E aí eu começando a mexer com as fichas, eu olhava e falei, gente, criança de 8, 10 anos, tomando remédio porque tem depressão, indo em médico porque tem depressão. Que absurdo, as crianças não é para ter nem esse tipo de preocupação, mas existe. Será que não tem alguma coisa errada? Será que não tem um Deus errado estabelecido ali naquela família? Talvez uma pressão desde cedo na criança, em vez dos pais ensinar no caminho do Senhor, a pressão para ela estudar, a pressão para conquistar as coisas materiais e terrenas. Então, o que mais falou comigo, que o Espírito Santo falou, é isso. Que realmente, se nós não buscarmos a Deus, que é para o nosso bem, não é que Deus precisa. Deus não precisa, não, de nós ficarmos agradando Ele. Deus, é soberano, tudo é dEle. Ele faz o que Ele quer. Mas e nós? Como nós sempre retribuímos esse amor? Eu amo muito falar do amor de Deus e eu não consigo nem expressar, porque eu sinto isso, eu amo demais. Eu sei que Ele me ama, que Ele me guarda. Toda vez que eu falo assim, os louvores que eu mais fico assim, impactada, que eu não consigo não chorar, é quando falo do amor de Deus. Porque eu sinto Ele, eu sinto intenso. E é muito bom a gente poder retribuir isso, mostrar para Deus que nós amamos Ele também, que a gente valoriza esse amor, que a gente não despreza aquilo que Ele fez por nós e o que Ele faz todos os dias, a vida inteira. E não significa que a gente não pode errar. A gente pode desagradar a Deus. Todos nós desagradamos tantas vezes no nosso dia. Não é nem na nossa vida. Quantas vezes nós desagradamos a Deus? Várias. Mas o importante é a nossa intenção de mudar isso. A intenção de quando nós percebemos que está errado, nós mudarmos de atitude. Igual eu falei, não é para a gente paralisar. É para a gente buscar ajuda, é para a gente se levantar, a gente olhar para o Pai. A gente buscar na palavra de Deus, a gente pôr nosso joelho no chão. É sobre isso. É sobre isso, a gente não pode ter dois senhores. Então, se você está idolatrando alguma coisa, buscando profundamente isso, está errado. E você vai acabar mal. Vai acabar depressivo, vai acabar se envolvendo com outras coisas, porque aí você vai querer suprir de várias formas. Formas erradas que nunca vai preencher o espaço de Deus. Porque Ele mesmo nos criou assim. Então, nós sempre seremos condicionados a isso. Então, cuide dos interesses de Deus. Porque Ele não precisa, mas é nós que precisamos. Nós precisamos disso. Nós que precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E até que nada mais importe. Que as outras coisas não importem, que as outras coisas não atrapalhem. Que você não fique surtado em pensar, nossa, eu só passo todos os meus dias cuidando de gente, tendo que falar de Deus toda hora, que não sei o que lá. Mas é isso mesmo. Nós temos que estar o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus, pensando em Deus, nos conectando em Deus, se interessando em saber. Como eu disse, se você não conhece a Deus, como você vai agradá-lo? Se você não conhece a Deus, você não sabe o que agrada a Ele. Porém, tudo a gente tem disponível na palavra de Deus. Tudo a gente tem disponível, porque nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. E nada pode roubar isso, porque isso já foi feito. Já foi criado esse livre acesso. Já foi estabelecido esse caminho. Só falta quem atravesse. Só falta quem ande, quem trilhe esse caminho. E que em nome de Jesus seja todos nós. Que todos nós possamos trilhar esse caminho. Buscar a Deus intensamente, de todo o coração, até que nada mais importe. Amém? Agora eu queria fazer um momento com vocês, com todo mundo. Eu nem vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se puder apagar as luzes aqui da frente.